Você sabia que pode ter sido enganado pela Volkswagen? Se você não acompanha as notícias e comprou um carro da marca nos últimos 20 anos, fique atento porque você pode ter sido alvo de um dos maiores escândalos do mundo das montadoras dos últimos tempos. Em uma época em que todas as marcas parecem estar preocupadas com a transição para carros elétricos e para poluírem cada vez menos a atmosfera, a Volkswagen revelou uma verdade preocupante. Nenhuma dessas empresas se importa de verdade com o meio ambiente. Elas apenas precisam parecer que se importam. E é exatamente esse o plot twist do Dieselgate, considerando um dos maiores escândalos da história da Volkswagen. Mas o que é exatamente o Dieselgate? Quem estava responsável por esse escândalo? E quais mudanças a sua revelação provocou no mundo automobilístico? Meu nome é Daniel Moreira, seja muito bem-vindo aqui no canal. Aqui desvendamos segredos de negócios, histórias de sucesso e trazemos muita informação importante para você não ficar para trás. Então já se inscreva no canal, deixa o seu like no vídeo e vamos descobrir esse caso. O que é Dieselgate? Em 2015, o Dieselgate surgiu como uma das maiores fraudes corporativas já registradas, abalando a indústria automobilística e marcando um ponto de virada na forma das regulamentações ambientais são encaradas no setor. Tudo começou com uma promessa: oferecer carros a diesel que fossem simultaneamente potentes, eficientes em consumo de combustível e amigáveis ao meio ambiente. O diesel, especialmente na Europa, já era promovido como uma alternativa mais limpa à gasolina, emitindo menos dióxido de carbono, CO2, por quilômetro rodado. No entanto, o mercado norte-americano, historicamente cético quanto à tecnologia diesel, representava um desafio para a entrada. A Volkswagen enxergou nesse contexto uma oportunidade estratégica para expandir sua participação global, usando como diferencial os seus motores limpos. A mensagem era clara: tecnologia de ponta capaz de aliar desempenho e sustentabilidade. Entretanto, havia um problema fundamental: atender às rigorosas normas de emissões de óxidos de nitrogênio, especialmente nos Estados Unidos. Era muito mais difícil do que parecia. Esses compostos tóxicos, responsáveis por agravar problemas respiratórios e contribuir para a formação de chuva ácida, exigiam soluções tecnológicas sofisticadas e caras para serem mantidos em níveis aceitáveis. Foi nesse cenário que surgiu o dispositivo de derrota, um software engenhoso projetado para enganar os testes de emissões, integrado ao sistema de controle dos motores. O programa conseguia detectar quando o veículo estava sendo testado em condições de laboratório, ajustando automaticamente o funcionamento do motor para reduzir a emissão de poluentes a níveis compatíveis com as exigências legais. Fora do ambiente do teste, o dispositivo era desativado, permitindo que os carros operassem com pleno desempenho, ainda que emitindo até 40 vezes mais óxido de nitrogênio do que o permitido. Essa estratégia, apesar de ilegal, parecia oferecer à Volkswagen uma solução perfeita: carros que passavam nos testes regulatórios e ao mesmo tempo entregavam a performance esperada pelos consumidores. Em 2009 e 2015, aproximadamente 11 milhões de veículos da marca foram vendidos com esse software, incluindo modelos populares como Jetta, Golf e Passat. O marketing agressivo da montadora destacou esses veículos como parte da linha Clean Diesel, diesel limpo, enganando consumidores que acreditavam estar comprando carros mais ecológicos e sustentáveis. Porém, a fraude não passaria despercebida por muito tempo. Em 2013, o Conselho Internacional de Transporte Limpo, ICCT, uma organização sem fins lucrativos, decidiu realizar testes em veículos a diesel com o objetivo de destacar os avanços tecnológicos dessa modalidade. Para isso, pesquisadores da Universidade de West Virginia conduziram experimentos em modelos da Volkswagen vendidos nos Estados Unidos, comparando emissões em laboratório com as de condições reais de condução. Os resultados foram chocantes. Em ambiente controlado, os carros cumpriam todas as normas de emissões, mas em condições reais, as emissões de NOx estavam fora de controle. Alarmados, os pesquisadores relataram suas descobertas à Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA, e ao Conselho de Recursos do Ar da Califórnia, CARB. No decorrer de 2014 e 2015, essas
diversas agências intensificaram suas investigações. A Volkswagen tentou justificar as discrepâncias como falhas técnicas, mas as evidências acumuladas contavam outra história. Em setembro de 2015, a EPA emitiu uma acusação formal contra a montadora, revelando publicamente o esquema e expondo uma fraude que havia sido cuidadosamente orquestrada por quase uma década. E continua ligado porque você vai descobrir detalhes ainda mais chocantes mais tarde. A resposta inicial da Volkswagen foi marcada por negações e tentativas de minimizar os danos. No entanto, a pressão das investigações e a ampla cobertura da mídia global forçaram a empresa a admitir que o dispositivo de derrota havia sido instalado intencionalmente em milhões de veículos ao redor do mundo. Em questão de dias, o então CEO da Volkswagen, Martin Winterkorn, renunciou, embora afirmasse não ter conhecimento prévio do esquema. E como você pode imaginar, isso se tornou uma bola de neve que desmascarou outras montadoras com esquemas parecidos, abalando seriamente a confiança na indústria automotiva. E continue ligado porque nós vamos abordar esse problema nos próximos capítulos. Mas antes, caso esteja gostando do vídeo e também se interesse por documentários como esse e histórias de negócio, curta e se inscreva no canal, tem vídeo toda semana aqui. Agora de volta pro vídeo, o terremoto da indústria. A Volkswagen enfrenta a partir desta segunda-feira seu primeiro grande processo na Alemanha pela manipulação de motores a diesel. O escândalo conhecido como Dieselgate veio à tona há quase 3 anos. A exposição do Dieselgate em 2015 desencadeou uma série de consequências que foram além das fronteiras da Volkswagen, atingindo a indústria automobilística global, com a revelação de que milhões de carros equipados com motor diesel emitiam níveis de óxidos de nitrogênio, NOx, muito acima dos limites legais. Ficou claro que a busca por lucros e competitividade havia colocado em segundo plano as preocupações com a saúde pública e a integridade ambiental. As autoridades regulatórias de diversos países começaram a investigar não apenas a Volkswagen, mas também outras montadoras para avaliar se práticas semelhantes estavam sendo utilizadas. O Dieselgate revelou um problema sistêmico na indústria, onde a pressão para atender às metas de desempenho e eficiência, combinada com a necessidade de cumprir regulações ambientais cada vez mais rigorosas, criava um terreno fértil para irregularidades. Um dos principais escândalos a emergir após o Dieselgate envolveu a Fiat Chrysler Automobiles, a FCA. Em 2017, a empresa foi acusada pelas autoridades dos Estados Unidos de usar software ilegais para manipular os testes de emissões em seus veículos a diesel. O caso envolveu cerca de 104 mil picapes e SUVs vendidos entre 2014 e 2016, incluindo modelos populares como o Jeep Grand Cherokee e o Ram 1500. Assim como no caso da Volkswagen, os veículos emitiam quantidades significativamente maiores de óxidos de nitrogênio durante o uso normal, mas apresentavam níveis de emissão dentro do permitido durante os testes de laboratório. A FCA negou as acusações, mas em 2019 concordou em pagar quase 800 milhões de dólares em multas e compensações como parte de um acordo judicial, além de realizar recalls para corrigir o problema. Outro escândalo de nota foi o da Daimler, fabricante da Mercedes-Benz. As autoridades alemãs descobriram que a empresa também utilizava dispositivos de derrota em veículos a diesel. As investigações revelaram que mais de 280 mil carros na Alemanha e outros milhões pelo mundo haviam sido equipados com softwares que manipulavam as emissões. Em 2020, a Daimler concordou em pagar uma multa de 1,5 bilhão de dólares às autoridades americanas e mais 870 milhões de euros na Alemanha. Apesar de admitir a responsabilidade corporativa, a empresa negou ter cometido intencionalmente qualquer ilegalidade. Além dessas gigantes, montadoras como a Renault, Nissan, Suzuki e Mitsubishi também enfrentaram investigações sobre irregularidades em testes de emissões, embora em muitos desses casos não tenham sido encontradas evidências de manipulação sistemática como no Dieselgate. Os escândalos expuseram outras falhas na conformidade regulatória, como inconsistência nos métodos de medição de consumo de combustível. No Japão, por exemplo, a Suzuki admitiu em 2016 que usava métodos inadequados para medir a eficiência de combustível de seus carros há décadas, afetando milhões de veículos vendidos no país. Ou seja, o que começou como uma crise interna da Volkswagen acabou se alastrando para toda a indústria. Contudo, a principal afetada continuou
continuou sendo a própria Volkswagen, e você ainda vê que os impactos seguem sendo sentidos até hoje. A marca enfrentou um colapso de sua reputação global. Aquela que antes era associada à confiabilidade e inovação passou a ser sinônimo de fraude e ganância corporativa. As vendas de veículos a diesel despencaram e consumidores em todo o mundo começaram a questionar a veracidade das informações divulgadas pelas montadoras. A indignação pública foi alimentada pelo fato de que a Dieselgate não foi apenas uma violação das leis ambientais, mas também uma traição da confiança do consumidor. Aqueles que compraram os carros com a promessa de que estavam contribuindo para o futuro mais sustentável descobriram que estavam, na verdade, agravando a poluição do ar. Do ponto de vista econômico, a Dieselgate foi catastrófico para a Volkswagen. A empresa enfrentou uma enxurrada de processos judiciais e foi obrigada a pagar bilhões de dólares em multas, acordos e compensações. Nos Estados Unidos, a montadora aceitou um acordo de 14,7 bilhões de dólares para compensar os consumidores e corrigir as irregularidades em seus veículos. Além disso, a Volkswagen foi obrigada a financiar iniciativas para mitigar os danos ambientais causados pelas emissões excessivas de NOx. E as consequências do Dieselgate não se limitaram à esfera corporativa. A partir de 2015, autoridades em todo o mundo começaram a implementar mudanças para tornar os testes de emissões mais rigorosos e representativos. Na União Europeia, por exemplo, foi introduzido o procedimento de teste de veículos leves em condições reais de condução, RDE, que mede as emissões durante a condução normal em estradas, em vez de em laboratórios controlados. Uma contrapartida necessária, já que por anos os níveis de poluição estavam muito acima do permitido. Os veículos envolvidos emitiram milhões de toneladas adicionais de óxidos de nitrogênio no ar, contribuindo para problemas de saúde pública, incluindo doenças respiratórias e cardiovasculares, especialmente em áreas urbanas densamente povoadas. Estudos posteriores sugeriram que milhares de mortes prematuras poderiam ter sido evitadas se os veículos tivessem cumprido os limites de emissão estabelecidos. Por conta disso, a indústria automotiva foi forçada a se adaptar rapidamente ao novo cenário. O Dieselgate catalisou a transição para tecnologias mais limpas e sustentáveis, com montadoras redirecionando investimentos para o desenvolvimento de veículos elétricos e sistemas híbridos. A Volkswagen, em particular, tentou reverter o dano à sua imagem com um compromisso público de investir bilhões em tecnologias de emissão zero e em projetos de mobilidade elétrica. No entanto, o ceticismo persistiu, com muitos questionando se as ações da empresa eram genuínas ou apenas uma tentativa de reparar sua reputação. Ao longo dos anos seguintes, o Dieselgate continuou a gerar ondas de impacto à medida que outras montadoras foram investigadas e novas irregularidades vieram à tona. A lição foi clara: a transparência e a responsabilidade corporativa não deviam ser apenas regras impostas, mas boas práticas de governança. E isso diz muito sobre o presente da Volkswagen e de seu ex-CEO, que, como veremos a seguir, enfrenta um processo judicial que deve se arrastar pelo resto de sua vida. Haverá punição? Depois da fraude na emissão de poluentes, a Volkswagen chegou a um acordo com a Justiça dos Estados Unidos. A montadora alemã deve pagar uma multa de mais de 4 bilhões de dólares. Após a revelação do Dieselgate em 2015, a Volkswagen enfrentou uma série de desafios legais, financeiros e reputacionais que transformaram profundamente a empresa e a indústria automobilística como um todo. No entanto, talvez o impacto mais duradouro tenha sido na reputação da empresa. A marca Volkswagen, anteriormente associada à qualidade e confiabilidade, passou a ser vista com desconfiança por muitos consumidores. Reconstruir essa confiança tornou-se uma prioridade para a empresa, que lançou campanhas de marketing focadas em transparência e compromisso com a sustentabilidade. O julgamento de Martin Winterkorn, ex-CEO da Volkswagen, pelo envolvimento no Dieselgate é um dos desdobramentos mais emblemáticos e esperados do escândalo. Quase uma década após a revelação do caso, o processo judicial começou a ser conduzido na Alemanha, colocando em destaque as responsabilidades individuais dos altos executivos
executivos da empresa. O Intercon foi acusado de fraude em larga escala, conluio para cometer falsidade ideológica e omissão em relação às práticas fraudulentas adotadas pela montadora durante a sua gestão. A principal acusação contra o Intercon era de que ele teria conhecimento do uso do dispositivo de derrota anos antes de o escândalo vir à tona, mas optou por não tomar medidas para impedir ou corrigir a fraude. De acordo com a promotoria alemã, a omissão de Intercon permitiu que milhões de veículos fossem vendidos com emissões muito acima do permitido, resultando em graves danos ambientais e na violação de normas legais em vários países. O julgamento começou em setembro de 2023 no Tribunal de Braunschweig, mas enfrentou atrasos devido à saúde debilitada do ex-CEO, que apresentou condições médicas que limitaram sua capacidade de comparecer regularmente às audiências. Apesar disso, o caso continua a ser um marco importante na responsabilização individual dentro do contexto de grandes escândalos corporativos. Além de Intercon, outros executivos da Volkswagen também foram processados, tanto na Alemanha quanto em outros países, mostrando um esforço internacional para punir aqueles diretamente envolvidos no esquema. Em suma, o Dieselgate foi um marco na história da indústria automobilística, cujas consequências reverberaram por anos. A Volkswagen enfrentou desafios monumentais, desde penalidades financeiras até a reconstrução de sua reputação. No entanto, o escândalo também impulsionou mudanças positivas, como o fortalecimento das regulamentações ambientais e a aceleração da adoção de tecnologias de mobilidade sustentável. As lições aprendidas nesse caso continuam impactando a formulação de políticos até o dia de hoje. Mas será que elas são suficientes? E será que não serão ameaçadas nos próximos anos? Me conta aqui embaixo nos comentários, você acha importante mudarmos para carros elétricos ou híbridos? Ou será que é um esforço em vão? Caso tenha gostado do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. E se você quer saber como o WhatsApp ganha dinheiro em cima de você, clique no vídeo que está aparecendo na tela e descubra. Até lá!